Show de bola, gente. Então vamos começar a resolver questões EAR e ESA de esferas. Desce na tela comigo. Resolução de questões ESA EAR. Vamos lá? Como vocês sabem, eu vou sempre corrigir de trás para frente. Vamos começar pela última questão que caiu na EAR. A questão de 2018. Vamos lá. Uma esfera E foi dividida em três partes. A, B e C, conforme mostra o desenho. Se os volumes dessas partes são tais que o volume de A é igual ao volume de B, que é igual ao volume de C sobre 2. Tá, então vamos entender isso aí. Galera, se o volume de A é igual ao volume de B, que é igual ao volume de C sobre 2, e ele disse o volume de C, eu consigo descobrir o volume de A e o volume de B. Sim ou não? Então, vamos ir marcando aqui. Esse sólido, ele tem volume 486 π, certo? E esses dois caras aqui, a metade disso, certo? Cada um deles é a metade de C, portanto, 243 π, 243 π. É ou não? Beleza. Aí ele quer saber o raio dessa esfera. O que eu faço? Eu somo tudo e igualo ao volume da esfera, certo? Ele deu que o volume de C é 486 π centímetros cúbicos. Isso vai me permitir resolver a questão desta maneira, tá? Bom, isso vai ficar assim, 243 π mais 243 π mais 486 π tem que ser igual ao volume de uma esfera, que é 4πr ao cubo sobre 3. Ok? Beleza. Então, 243 mais 243 dá 486. Essas duas coisas somadas aqui, então, dá 2 vezes 486. Isso tem que ser igual a 4πr ao cubo e passa o 3 para o outro lado multiplicando, certo? A geometria espacial já acabou, agora eu estou fazendo conta, certo? Beleza. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Eu posso cortar esse 2 com esse 4, vira 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 486, vira 243. Multiplico isso aí por 3, dá 729 e faltou cortar o π. 729 é igual a r ao cubo. R é igual a raiz cúbica de 729, que se você fizer as contas dá 9. Então, gabarito, letra B de bola. Então, questão chata, né? Uma questão irritante, né? Você tem que ficar fazendo soma, igualar volume de esfera, mas a teoria é essa aí, tá? Questão 19. Tá aí, ó. Uma esfera está inscrita num cilindro equilátero, cuja lateral mede 16 π. A professora só disse que não cai entre sólidos redondos, mas você nunca vai ver um tetraedro dentro da esfera, certo? Isso seria uma maldade, sim? Então, uma esfera está inscrita num cilindro equilátero. Então, vamos desenhar o cilindro equilátero. Só se forem questões antigas da EAR, mas atualmente isso não acontece. Graças a Deus, né, professor? Não sei se é graças a Deus, não, porque você está aprendendo de uma forma que você conseguiria fazer, pô. É melhor que cair difícil, pô. Se cair muito fácil, o que adianta? Estudou pra caramba e caiu fácil. Faz sentido, né? Rapaz. Então, nós temos aí um cilindro equilátero. Cilindro equilátero é o que mesmo? Significa que a altura é igual a quê? 2r. Tá? Ele também disse que a área lateral de cilindro, 2πrh, certo?
e tem uma esfera ali dentro. Deixa eu desenhar essa esfera. Tá aí, essa é a esfera. Show de bola. Ele quer saber o volume da esfera. Para achar volume de esfera, gente, não tem segredo, tem que achar o raio dela. Tá? A fórmula só tem o raio como variável. Então a gente tem que achar o raio. Então como é que a gente vai fazer para achar esse raio? Assim, ó. Ele disse que a área lateral é 16π, né? Então vamos escrever 2πRH é igual a 16π. Corta π com π. Beleza. Aí corta 2 com 16, vira 8. Você descobriu que R vezes H é igual a 8. Só que H é igual a 2R, porque o cilindro é equilátero. Então, R vezes 2R é igual a 8. Corta 2 com 8, vira 4. R ao quadrado é igual a 4. R é igual a 2 centímetros. Então, achei o raio de quem? Do cilindro. Só que o raio do cilindro, ele vai ser igual ao raio da esfera, porque ela está inscrita, certo? Ah, professor, então eu posso dizer que o raio da esfera, ele mede 2, né? Exatamente. Então, este raio aqui mede 2. Substitui aqui. 4π vezes 2 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo, 8 vezes 4, 32. 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Próxima questão. Um escultor irá pintar completamente uma superfície de uma esfera de 6 metros de diâmetro, portanto, raio de 3 metros. A superfície dessa esfera é de 4πr ao quadrado, portanto, 4 vezes π vezes o raio ao quadrado, isso dá 108. Como são 3 metros quadrados por litro, 108 dividido por 3 dá 36 litros. Então, gabarito, letra C de casa. Próxima questão. Questão 17. Considere o recipiente em forma de cubo, completamente cheio de água. Completamente cheio de água. Então, um cubo, beleza. E você tem água dentro dele. Beleza. Se 3 esferas metálicas de 1 centímetro de raio forem colocadas dentro do recipiente, vai derramar água em tudo quanto é lado, né? Qual é o volume de água que será derramado? Então, cada esfera dessa tem o seguinte volume, 4πr ao cubo sobre 3. Π é π mesmo, o raio é 1, tudo isso dividido por 3. Isso dá 4π sobre 3 centímetros cúbicos. Isso é o que uma esfera consegue. Só que são 3 esferas. Então, o volume total derramado vai ser o volume que ingressou, que é de 3 vezes 4π sobre 3. Corta, corta, isso dá 4π centímetros cúbicos. Então, o que completa aqui é o número 4. Gabarito, letra B. Próxima questão, questão 16. Uma esfera inscrita em um cubo de diagonal 2 raiz de 3. O cubo que tem diagonal 2 raiz de 3, certo? A gente já vai entender melhor como é que a gente usa essa diagonal. Então, tá aqui o cubo. Desenhar uma esfera aqui dentro.
anota aí. Muito bem. Como o cubo tem diagonal 2 raiz de 3, você lembra diagonal de cubo? Diagonal de cubo é aresta vezes raiz de 3. A diagonal é 2 raiz de 3, certo? Então, quanto é que mede a aresta? A aresta mede 2. Então, isso aqui mede 2. Então, qual é o raio, professor? 2. Não, o raio é 1. Certo? Porque daqui para cá, mede 1. Daqui para cá, também mede 1. Certo? E ele quer saber o volume dessa esfera. O volume é 4πr ao cubo sobre 3. Substitui o raio por 1. 4π sobre 3. Metros cúbicos. Gabarito, letra C. Próxima questão. Vamos lá. Questão 15. Vamos lá. Uma esfera de raio 3 foi cortada ao meio, gerando 2 semisferas. Qual é a área da superfície de cada semisfera? Isso aqui é uma maldade bem grande. Sim. Eu vou te explicar por quê. Como é que é a fórmula de superfície mesmo? É 4πr ao quadrado, certo? E essa esfera tem raio 3. Aí você substitui, isso aqui fica como? Fica 4 vezes π vezes 9, certo? Isso dá 36π. Então, são 18π para cima e 18π para baixo, certo? E aí você não acha opção. Alguém me diz por que a gente não acha opção? Isso é bem legal, cara. Isso é bem maneiro mesmo. Você não acha a opção porque você está esquecendo de somar esse círculo aqui, certo? Sei que é meio bobo, mas tem que somar, porque a partir do momento que você corta o círculo ao meio, automaticamente você fica com uma superfície plana. Certo? Então, πr ao quadrado, isso fica π vezes... o raio é 3, né? Então, fica π vezes 9, que é 9π. Então, qual que vai ser a área da superfície? 18π mais 9π, que é igual a 27π. Maneiro, né? Bem legal. Próxima questão. Questão 14. Considerando π igual a 3, utilizando 108 centímetros cúbicos de chumbo, pode-se construir uma esfera de quantos centímetros de diâmetro? Então, você sabe que o volume é 4πr ao cubo sobre 3. Coração. Então, aí π é 3, né? Corta π com 3, deu 4r ao cubo, não é isso? Então, a gente acabou de concluir que volume é igual a 4r ao cubo. Ótimo. Só que ele disse que isso aqui é 108, né? Aí você passa dividindo, isso fica igual a 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Raio 3, diâmetro 6. Então, gabarito, letra B. Show de bola, gente? Então, ele te deu o volume, e aí, a partir do volume, você consegue calcular o raio, certo? Beleza? Próxima questão. Questão 13. Uma escola de samba carregou em um de seus carros alegóricos uma imensa esfera de 5 metros de raio. 5 metros de raio. O pintor da escola disse que gastou 10 litros de tinta para pintar cada 157 metros quadrados da superfície da esfera. O fato disso aqui ser 314 sobre 2 não quer dizer nada, né, gente? Lógico que não, né?
Ai, Deus do céu, né? Bom, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Ele quer saber o número de litros de tinta que foram gastos para pintar toda a superfície da esfera. Beleza. A gente sabe que a superfície esférica é 4πr ao quadrado. Sim ou não? É isso, né? Aí isso aqui pode ser calculado assim. 4 vezes 3,14 vezes o raio ao quadrado. Isso vai ficar muito feio, professor. Não vai não, cara. Olha aqui, ó. Isso aqui vai ficar 4 vezes 3,14 vezes 25. 4 vezes 25 é 100. Anda com a vírgula duas casas. A área dessa superfície esférica é 314 metros quadrados. Beleza, só que são 10 litros para cada 157, certo? Como isso aqui é 2 vezes 157, eu vou precisar de 20 litros. Então, o número de litros é 20. Então, gabarito, letra C. Próxima questão, questão 12. A cuba de uma pia tem a forma de uma semisfera de 3 decímetros de raios. Qual é a capacidade dessa cuba? Vai ser o volume da esfera dividido por 2, porque é uma semisfera, certo? Então, ótimo, corta 4 com 2, dá 2. Isso dá 2πr ao cubo sobre 3. Só que ele disse que o raio é 3, né? Então, você pode fazer assim, 2π vezes 3 ao cubo dividido por 3. Corta 3 com 3, dá ao quadrado. Isso dá 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18π litros. Então, 18π litros. Show de bola, gente? Então, se você não dividir isso por 2, você encontrar 36π litros. Me admira ele não ter colocado 36 aqui. Uma coisa importante. Por que saiu em litros? Saiu em litros porque, na verdade, saiu em decímetros cúbicos, certo? E decímetro cúbico é litro, tá? É por isso que eu coloquei direto em litros. Questão 11. Uma esfera tem 100 π centímetros quadrados de área. Então, eu já paro de ler aí e eu já sei que isso é 4πr ao quadrado, que é igual a 100 π, certo? Corta π com π, r ao quadrado é igual a 100 sobre 4, 25. Portanto, r é igual a 5 centímetros. Se diminuirmos o raio dessa esfera em t centímetros, então o novo raio, que eu vou chamar de r', é o 5 anterior menos t centímetros, certo? Ele diz, então, que a sua área passa a ser de 64π centímetros quadrados. Então, qual que vai ser a nova superfície? Vai ser S' igual a 64π centímetros quadrados, certo? 64π vai ser, então, 4πr' ao quadrado, certo? Corta π com π, 64 com 4, isso aqui vira 16. Portanto, r' ao quadrado é igual a 16. Essa nova esfera tem raio 4. Ora, mas antes ela tinha raio 5, né, professor? Exato. Então, t é igual a 1. Gabarito. Letra D de dado. Muito bem. Questão 10. Considere duas esferas. A primeira com 16π centímetros quadrados de área. E a segunda com raio igual a 5/2 do raio da primeira. Então, vamos lá. Qual é a área da segunda esfera? Então, a gente tem que achar o raio da segunda esfera, certo?
Beleza, então vamos achar o raio da primeira. Área é 4πr ao quadrado. Isso tem que ser igual a 16π. Corta π com π. 16 dividido por 4 dá 4. Portanto, r é igual a 2. Então, o raio dessa esfera é 2 centímetros. O segundo raio é 5 meios do primeiro. O primeiro é 2, o segundo é 5 centímetros. Tudo bem? Então, achei o raio da segunda esfera. Então, a área da segunda esfera vai ser 4πr ao quadrado. Certo? 5 ao quadrado, 25 vezes 4. 100π centímetros quadrados. Ótimo, gente. Muito bem. Questão 9. Uma esfera tem 9π centímetros quadrados de área. Para que a área passe a ser 100π, o raio deve ter a sua medida aumentada em quanto? Caraca, porcentagem, professor? Mas não se assusta não, ó. 9π centímetros quadrados de área. Então, a área dela agora é 4πr ao quadrado. É igual a 9π. Corta π com π, passa o 4 para o outro lado. Passa o quadrado para o outro lado na forma de raiz. Este é o raio atual, certo? Só que eu quero que a área passe a ser de 100π centímetros quadrados. Então, vai ficar assim. 4πr ao quadrado tem que ser igual a 100π. Certo? Corta π com π. 100 dividido por 4, 25. Portanto, R tem que ser igual a 5. Então, este é o novo raio. Este é o meu raio antigo. E aí eu vou te ensinar um truque que é o seguinte. Eu não sei se vale tanto a pena assim eu te ensinar isso agora. Uma coisa chamada fator de aumento. Você pega isso aqui, multiplica por P igual a isso aqui e... Será que vale a pena? Acho que não, senão vai confundir a cabeça de vocês. Então, vamos fazer normalmente. Eu tenho 3 meios. Eu quero somar um determinado percentual de 3 meios, de forma que isso aqui vire 5. Certo? Tudo bem? Eu vou acabar fazendo o fator de aumento, mas não vai confundir ninguém, porque está todo mundo acostumado a fazer isso. Então, 3π sobre 200 é igual a 5 menos 3 meios. Certo? Então, eu peguei 3 meios, adicionei p% de 3 meios, e eu quero que isso aqui vire 5. Sim? É assim que funciona a porcentagem, certo? Beleza. Depois eu vou fazer de outra forma também para vocês verem. Então, passo o 200 para o outro lado multiplicando, vai ficar 1000 menos 300, né? Esse 200 multiplica todo mundo que está do outro lado. Aí fica 3π igual a 700. O percentual de aumento é de 700 terços. Beleza? Deixa eu fazer de uma outra forma para vocês aprenderem isso de uma vez. Sempre que você quiser saber, vou te dar uma fórmula, tá? Sempre que você quiser saber o percentual de aumento de um aumento P1 para P2, o percentual de aumento vai ser o último menos o primeiro dividido pelo primeiro, tá? Então, se uma coisa aumentou de 5 para 6, quantos por cento ela aumentou? 6 menos 5 sobre 5. Então, aumentou em 1/5, que é 20%. Se eu fizer as contas, tá? Então, isso é uma fórmula muito legal para percentual, sim? E existe a do fator de aumento, que é muito maneira, mas eu não vou falar agora não. Tá bom? Show de bola? Dá para fazer mais uma. Sim, faltou marcar o gabarito, foi isso? Sim, letra D. Questão 8. Um reservatório com volume igual a 144π tem a forma de uma semiesfera.
Para aumentar seu volume em 342 pi metros cúbicos, é preciso aumentar o raio do reservatório em quanto? Tá. Então, esse reservatório, ele tem volume quanto? Ele tem volume 4 πr ao cubo sobre 3 dividido por 2, porque é uma semisfera, né? Então, isso fica 2 πr ao cubo sobre 3. Certo? Muito bem. O volume atual dele é 144 π. Iguala isso a 2 πr ao cubo sobre 3. Certo? Corta π com π. Certo. 144 corta com 2, vira 72. 3 vezes 72 dá 216. Raiz cúbica de 216 é 6, se eu não me engano. 3 vezes 6. Isso. Então, esse é o raio atual. Raio atual. 6 metros. Só que eu quero que o meu volume seja disso mais isso, certo? Então, vamos ver quanto é que dá. 144 π mais 342 π. Porque eu quero que eu aumente o volume em 342. Cuidado para não achar que o volume final é esse, tá? Porque aumenta em, beleza? Isso dá 486 π. Esse número é muito bom para cubos, porque isso aqui é o dobro de 3 à quinta. Sim, 3 à quinta é 243. Então, se dividir por 2 e multiplicar por 3, vai ficar um cubo perfeito, tá? Se você não entendeu o que eu falei, volta o vídeo aí e dá uma olhada, porque a gente já está aqui no limite, estourando. Então, vamos lá. Iguala isso à fórmula anterior. Que fórmula, professor? Essa aqui do reservatório, né? 2 πr ao cubo sobre 3. Mas por quê? O que que isso vai me dar? Isso vai me dar o novo raio, visto que aumentou o 342. Certo? Muito bem. Divide 436 por 2, dá 243. Quando você multiplicar o 3 de novo, vai ficar 729 π. Deixa eu cortar logo o π. Isso tem que ser igual a r ao cubo, portanto, r tem que ser igual a 9. Então, quanto que tem que aumentar? Mais 3 metros. Gabarito, letra D de dado. Um grande abraço.